eu sou Ralph Girl e hoje iremos falar sobre o salário mínimo. O Brasil possui uma legislação que visa proteger os trabalhadores dos malefícios que o livre mercado parece proporcionar a eles. E uma dessas leis é a Lei do Salário Mínimo. Ordinariamente, o salário mínimo é de R$ 880. E os defensores dessas leis acreditam serem os heróis dos trabalhadores por proporcionarem condições dignas de sustentar suas famílias. E a população, ao menor sinal de aumento no piso salarial, acreditam que seja um ato de benevolência do Estado para com eles. Será que isso é realmente bom para a sociedade? Hoje eu explicarei o motivo pelo qual o salário mínimo deve ser abolido e, mais uma vez, alimentar a concepção de um mundo sem controle governamental. Antes de entendermos quais são as reais consequências do salário mínimo, é primoroso de antemão estudarmos o que é trabalho. Numa relação de emprego, há uma recíproca transação de interesses. O empregador demanda a mão de obra, ou seja, o trabalho do empregado, e o empregado anseia a remuneração que o empregador está disposto a pagar pelo seu labor. Assim, podemos concluir que o trabalho é um bem econômico. Afinal, bem econômico é todo aquele que possui uma utilidade e é escasso. Ou seja, bem econômico é tudo aquilo que satisfaz uma necessidade dos agentes econômicos, mas existe uma quantidade limitada em relação aos anseios dos indivíduos. O oxigênio, apesar de ter uma utilidade vital para a nossa existência e ter uma quantidade delimitada, por ser superabundante, ele sai da categoria de escasso. E a escassez, para ser estudada pela economia, deve estar diretamente relacionada com o elemento humano. E o oxigênio é amplamente acessível, o que o destitui de qualquer valor econômico. Já o trabalho é escasso e tem utilidade em todo o processo econômico. E por isso podemos concluir que o trabalho é um bem econômico. E como todo bem, o trabalho terá o seu preço determinado pela relação entre oferta e demanda. Como já mencionado no nosso vídeo sobre a inflação, os preços em um livre mercado são determinados pela relação entre oferta e demanda. Este mecanismo funciona da seguinte forma. Oferta, em sua definição, são os bens disponíveis no mercado para serem adquiridos. E a demanda é o anseio da sociedade em adquirir esses bens. Quando eu tenho em uma sociedade uma oferta crescente e uma demanda decrescente, nós teremos baixa nos preços. Por quê? Porque existe muito mais produto sendo ofertado do que pessoas dispostas a comprar. Quando eu tenho o inverso, ou seja, uma oferta decrescente, uma demanda crescente, nós teremos alta nos preços, porque nós estamos muito mais dispostos a comprar do que existem produtos sendo ofertados no mercado. E aqui chegamos ao ponto de interesse. O salário, por ser um bem econômico, também obedece a essa relação econômica. Quanto mais qualificado é o trabalhador, maior será a sua remuneração. Quanto menos ele tem a oferecer, menor valor ele terá. Os empregadores não podem estipular os salários arbitrariamente, pois eles enfrentam fatores como a concorrência, que os fazem competir por aquela mão de obra presente na sociedade. Assim, se temos uma demanda por mão de obra crescente e uma oferta estacionária ou decrescente, os salários irão aumentar. Se temos uma oferta crescente e uma demanda estacionária ou decrescente, os salários irão abaixar e assim por diante. O trabalho não é uma exceção à regra do mercado, e isso terá consequências desastrosas no que tange os direitos trabalhistas. Já entendido o que é trabalho e como seu preço se comporta no mercado, cabe-me explicar o que é a lei do salário mínimo e o que ela acarreta na economia. O salário mínimo é determinado em órbita federal e estadual e tem como intento determinar o mínimo que qualquer cidadão poderá vender a sua força de trabalho em uma relação de emprego. Assim, qualquer preço pelo qual o cidadão venda o seu trabalho que não seja igual ou maior que o salário mínimo será considerado ilícito e o empregador sofrerá encargos por tal infração. A intenção dessa norma trabalhista é que aumente a renda dos trabalhadores para que esta concretize os objetivos que são consagrados no inciso 4 do artigo 7º da Constituição Federal Brasileira. Assim, o salário mínimo é consagrado como um dos mecanismos de constrição que o Estado aplica na economia para proteger o trabalhador do empregador e assim prover-lhe o mínimo de uma vida digna. Bom, pelo menos é essa a retórica que os defensores dessa norma se valem. Será que ela faz esse sentido todo?
toda a premissa do salário mínimo é envolta em uma só assertiva. A lei do salário mínimo poderá definir o mínimo que o trabalho poderá ser comprado na sociedade. Ou seja, a lei alega que poderá contornar uma lei econômica, a lei de oferta e demanda, e surtir efeitos contrários a esta na economia. Mas se isso fosse realmente possível, por que não aumentar o salário mínimo para 10 mil reais ou 100 mil reais? Por que parar na casa das centenas? Por que não aumentar o salário mínimo para 1 milhão de reais? Assim, todos nós seríamos extremamente ricos e acabaríamos com o mal da pobreza na sociedade. Se o Estado, por meio de uma lei, é capaz de determinar o preço de um bem econômico na economia, qual o sentido do estudo da economia no final das contas? A questão é que essa constatação é completamente falaciosa. O máximo que a lei do salário mínimo faz é impossibilitar as pessoas que não conseguem produzir aquele montante de serem contratadas. Se você não produz mais do que o salário mínimo estipula, você não será contratado, simples assim. E é isso que o salário mínimo faz. Ele corta oportunidades para aqueles que não possuem nenhum tipo de capital humano, nenhuma experiência e baixas habilidades de serem contratados. E não compensa contratar mesmo que irregularmente, ou seja, sem assinar carteira de trabalho, porque o liame empregatício pode ser reconhecido sem estar necessariamente estipulado formalmente. A lei do salário mínimo é uma lei anti-pobre e anti-jovens, que são os que mais sofrem para entrar no mercado de trabalho. Aquele pobre marginalizado que não teve oportunidade de estudar e de se aprimorar não seria contratado, porque ele não tem um grande valor para o empregador. E é isso que o salário mínimo faz, ele ceifa essas oportunidades. Ele retira os degraus da escada econômica, que seriam o suficiente para os desafortunados ingressarem no mercado de trabalho e no futuro irem subindo e preencher um lugar satisfatório. Isso porque nós não estamos levando em consideração todos os encargos trabalhistas, tais como o FGTS, INSS, 13º, adicional de insalubridade, adicional noturno, férias remuneradas, adicional de férias, descanso semanal remunerado, licença maternidade, licença paternidade e dentre outros que apenas elevam o custo para contratar alguém em sua empresa. Estes direitos podem até ser benéficos para aqueles que já ingressaram no mercado de trabalho e possuem certa experiência, mas para os pobres, marginalizados e jovens é uma nefasta medida. Salário mínimo e encargos trabalhistas é sinônimo de desemprego. Um empregador, quando pretende contratar alguém, faz um estudo que é uma projeção sobre o quanto aquele empregado irá produzir e neste estudo ele irá levar em conta todo o ônus trabalhista que irá incidir sobre essa contratação. Se você ficar acima dessa margem, poderá ser contratado. Se ficar abaixo, não será contratado. O salário mínimo apenas faz aumentar essa margem, ignorando todo o cálculo efetuado pelo empreendedor. Se inscreva no canal, curta a nossa página no Facebook, não se esqueça de compartilhar e curtir os vídeos, deixem seus comentários, acesse a descrição para obter os artigos e os livros e obrigado!